estou aqui de novo. Precisei regravar o vídeo porque, como eu gravei o outro vídeo no celular horizontal, ficou meio cansativo para quem estava assistindo, e aí eu decidi gravar. O médico me explicou, né, que a medicina, ela tem a seguinte explicação para um aborto retido, né, que foi o meu caso. Existe o aborto espontâneo e existe o aborto retido. O aborto espontâneo é aquele em que a mulher percebe que tem, né, que o corpo está expulsando o bebê, e o aborto retido é aquele qual a mulher não percebe e né, só descobre por uma ultrassom. O médico, depois que o médico me explicou isso, pediu para eu procurar um PS, um pronto-socorro. Perto da minha casa tem um pronto-socorro, né? Fui para um hospital público. Depois que ele me explicou tudo isso, eu voltei pro banheiro do quarto, né? No caso da clínica lá, da sala onde eu estava sendo atendida. Já bem abalada, porque eu já entendia o que estava acontecendo. Eu entendia, mas eu não compreendia. Então eu não sei se dá pra você que tá me escutando me entender a situação, o contexto. Nós fomos pra casa, eu e a minha mãe, né? Pedimos um carro de aplicativo e fomos pra casa. E eu já fui assim pra casa pensativa. A minha casa, de onde a gente estava, não era muito longe, mas eu senti assim que eu tava fazendo uma viagem de milhares de quilômetros. Parecia que aquele motorista dirigia e eu não conseguia chegar na minha casa. E aí eu lembro que quando a gente chegou em casa, foi a primeira sensação negativa que eu tive, porque eu tinha vontade de me esconder, eu não queria ver as pessoas, então eu não queria ver os meus vizinhos, eu não queria ver os parentes do meu marido, eu queria estar com quem eu me sentia confortável, que no caso era minha mãe e o meu marido. E aí eu já cheguei chorando, né? Minha mãe muito triste. E o Henrique foi contar pra minha sogra. Minha sogra chorou bastante, né? Sofreu porque ela tava super empolgada, já tinha 90% das coisas que eu tenho do bebê foi a minha sogra quem comprou. Então assim, o sonho da vida da minha sogra é ser avó, né? Ela fala que ela tem, né, tem uma netinha ou um netinho que a gente não conheceu, mas ela quer conviver, né, com uma criança, ela quer amar, ela quer dar afeto. Eu lembro que nós almoçamos nesse dia e aí fomos pro pronto-socorro. Eu lembro que chegamos no pronto-socorro umas 2 e pouco da tarde. E aí, como, né, nesse período de pandemia, ainda mais o ano passado, que estava todo mundo muito assustado ainda, só podia um acompanhante. E graças a Deus podia pelo menos um, porque tinha lugares na época que não podia entrar ninguém, e eu não sei o que seria de mim sem alguém ali do meu lado. E aí fomos para o centro de, né, ginecológico, para a parte de ginecologia. E aí demorei muito para ser atendida, né? O Henrique ficou lá fora do hospital esperando, porque, né, nós acreditávamos que ia dar tempo, eu, sei lá, sair, voltar, não sei. Sei que ele ficou lá fora me esperando, e aí eu avisei que ia demorar, e aí ele acabou indo pra casa 1 hora, 2 horas depois, mais ou menos. Só que o meu atendimento ainda assim não era de urgência, né? Porque chegavam meninas lá com muita cólica, chegavam mulheres em trabalho de parto, e acabavam que eram prioridades, né? Mulheres grávidas, pessoas com dor, febre, alguma coisa, e ia passando na frente. Quando a ginecologista conseguiu me atender, já era por volta de 5 e 5 e meia da tarde. E aí ela, né, pegou os meus exames, os ultrassons, comparou, fez algumas perguntas, e aí, né, o passo seguinte é ela me explicar o que aconteceria. E ela me deu 2 opções,
E ela disse assim: eu tenho duas opções para sua situação. Eu te dou alguns remédios para dor, e você volta para casa e espera o seu corpo, né, expulsar sozinho o bebê, porque é o natural que aconteça, vai acontecer de alguma forma. O corpo vai perceber que tem alguma coisa errada. E aí eu lembro de eu perguntar para ela quanto tempo levaria isso. E ela disse assim: como é recente, né, o que aconteceu com você, pode levar entre 3 e 4 semanas. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu não tenho condições de saber que eu tenho um ser morto dentro de mim e eu não posso fazer nada, eu só tenho que esperar o momento de sair. E aí ela me deu a segunda opção, que foi eu internar. Ela ia, né, me dar os remédios para indução da... Gente, é a indução de um parto, né? Eles falam que é para expulsão porque eles não gostam, né, ou não querem, ou tem medo, não sei. Mas o que eu passei ali foi um parto muito prematuro. E ninguém me explicou isso. Eu acho que falta um pouco de tato com relação a essa situação. Quando eu falei pra ela que eu preferia me internar, né, preferia que a própria, né, que induzissem a expulsão do feto com os remédios, ela me passou remédios pra dor, né, 2 remédios fortíssimos, né, fortíssimos mesmo. Um dos remédios eu nem achei que eles passavam em situações assim. Mas ela me falou: você vai sentir uma cólica muito forte. É muito forte mesmo. E ela ainda fez questão de frisar que era uma cólica muito forte. Porém, não é uma cólica. Eu entrei em trabalho de parto muito antes do previsto, né? E eu lembro que eu estudava sobre parto. Eu sempre gostei do assunto. Mas quando eu engravidei, isso se tornou uma preocupação literal. E eu lembro que depois que ela me explicou isso, a gente saiu da sala, minha mãe desceu né, com a documentação para internação, e aí eu fui pro quarto para me trocar, para as enfermeiras fazerem o acesso onde elas aplicariam os remédios, né, fariam o acesso na minha mão. E eu fiquei assim alguns minutos sozinha, porque foi o tempo da minha mãe dar entrada na minha internação. E eu tava tão apavorada, eu tava tão assustada, eu sentia tanto medo, que eu achei que minha mãe ficou uma eternidade fora. Até que ela me levou pro quarto, ela já aplicou os remédios, né? Introduziu os remédios no meu canal vaginal, né? São uns comprimidos bem grandes. E me explicou, né, que eu poderia comer só até acho que às 10 da noite e não podia, a partir das 10, eu não podia mais comer e não podia mais tomar água. Nada. Lembro que isso era umas 7 horas, né? Minha mãe, o Henrique, foi o tempo que o Henrique já chegou com as coisas. A gente tinha pedido pra ele cobertores, água, né? Um lanchinho, né? Umas frutas pra minha mãe. Quando foi 9 horas da noite, eu senti vontade de ir ao banheiro. E a minha mãe, né? Tem 3 filhos, já sabia do que se tratava. E eu nem me toquei do que estava acontecendo, porque ninguém me explicou. A minha mãe não sabia, né? Porque minha mãe nunca viu ninguém passando por isso. E aí a minha mãe falou assim: eu acho que você tá começando a sentir contrações. Eu lembro que na minha cabeça eu fiquei: não é possível. A médica falou que seria uma cólica, né? E eu sei o que é cólica. E eu fui pro banheiro, que eu não conseguia me sair do vaso. Não conseguia levantar. Era uma dor insuportável. Insuportável. Aí eu falava pra minha mãe que eu não conseguia, e eu não... E assim, eu sentia muita dor, muita dor, mas eu também não conseguia chorar. Então eu ficava naquela aflição, naquela angústia, naquela
Eu não conseguia, era tanta dor que eu não conseguia nem pôr pra fora a dor que eu tava sentindo. Eu lembro que com muita dificuldade eu consegui voltar pra cama, cama do hospital bem alta, né? E eu lembro que foi difícil pra eu subir na cama porque eu tava com muita. E as dores eram muito fortes. Muito fortes. E eu comecei a sentir muito frio. Muito, muito, muito frio. E assim, as dores elas vinham e tinha hora que elas davam uma cessada e vinha um sono tão intenso que eu tinha vontade de dormir. Mas eu não conseguia dormir. Às vezes eu tinha a impressão de que eu dormia por alguns segundos. E dor, mais dor. Aí cessava, mais dor. Na madrugada eu já não conseguia mais. Não tinha, parece que não tinha aquele cessar do início. E aí eu vomitava demais. Eu vomitei muito, 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 muito. E devido a ter vomitado muito, eu comecei a sentir sede, mas eu não podia tomar água. E eu lembro que a minha mãe, ela, coitada, né, não tava aguentando mais me ver sofrendo. Eu falava que tava com sede, eu falava que tava doendo, e eu falava pra ela que eu não ia aguentar. E aí eu lembro que ela me deu uma tampinha de água. Foi suficiente pra eu não parar de vomitar assim. Pô, eu fiquei uns 20 minutos vomitando. Só que eu não tinha o que vomitar, porque eu não tinha comido. Então, foi muito doloroso. E eu lembro que teve um momento, assim, de pico na madrugada, que a dor era tão grande, tão grande, tão grande, que eu não conseguia abrir meus olhos. E eu só lembro da minha mãe, né, do meu lado, com a cabeça aqui, passando a mão no meu cabelo e orando, né, pedindo a Deus para que me desse força, para que me ajudasse, porque era muito difícil. E, né, eu falava, eu pedia pra ela me ajudar, não sabia mais se aquilo uma hora ia parar e se eu ia aguentar, porque a impressão que eu tinha era que eu não aguentava. E eu lembro que em alguns momentos minha mãe dizia assim, faz força, porque minha mãe percebeu que eu tava, né, num trabalho de parto. E eu sentia minha bolsa estourar, né? E eu lembro que pra mim, assim, foi muito difícil, porque a minha mãe falou assim, você só vai parar de sofrer depois que o bebê sair. Enquanto o bebê não sair, você não vai parar de sofrer. E depois a sua placenta vai ter que sair. E aí eu, né, precisei usar fralda, sangrei muito, 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 muito mesmo. E foi a noite inteira nesse sofrimento, a noite inteira nessa dor. As enfermeiras vinham, me davam remédio, mediam minha pressão, mediam minha temperatura, porque a minha mãe ficava o tempo inteiro pedindo, porque a dor era tão forte que eu tinha a sensação que eu desfalecia. Não perdi a consciência em nenhum momento, mas eu não aguentava abrir os olhos. Quanto mais levantar um braço, uma mão, não conseguia. E eu lembro que teve uma enfermeira que, por algumas vezes, ela vinha na porta do quarto, ficava olhando, e aí até comentou com a minha mãe, nossa, ela tá sofrendo muito. E eu via que a enfermeira vomitava, né, e aí fazia barulho. E mesmo com o choro dos bebês, porque eu não falei essa parte, mas a gente precisa ficar numa maternidade, né? Então, além de todo o sofrimento físico, tinha essa questão emocional, né? Eles te tacam dentro de uma maternidade, você que lute com suas questões psicológicas. E eu lembro que eu sofri, o Henrique chegou no outro dia de manhã, ele trocou de horário com a minha mãe, de manhã cedo, e eu ainda tava com muita dor. Não se comparava com a dor que eu senti na madrugada, mas eu ainda estava com muita dor. E a enfermeira foi no quarto, elas tinham que fazer um toque em mim, né? E eu lembro que o último toque que a enfermeira fez, ela falou, não saiu. Que a ginecologista tinha falado que se
se o meu corpo não expulsasse com os remédios, eu ia precisar fazer cirurgia, né? Então eu ia ter que ir para a sala, pro centro cirúrgico, fazer curetagem. Fiquei bem preocupada. Eu lembro que ela fez o toque de manhã em mim umas 2 vezes ainda. E nada. E aí elas falaram pro Henrique, né, que eu ia pra cirurgia pra fazer curetagem. E a enfermeira me explicou que eu ia tomar anestesia geral e tomar hack. Eu fiquei com medo da hack. Eu lembro que a enfermeira veio, falou assim, ó, logo cedo, né, no período que eles trocaram, era umas 7 da manhã. A enfermeira falou pra gente, né, pra mim e pro Henrique, agora cedo você já vai para o centro cirúrgico, porque você está aqui, né, desde ontem, à tarde, então você precisa ir para o centro cirúrgico já. E nesse dia, era sexta-feira já, eu entrei na quinta, final do dia, isso já era sexta de manhã. E Dana chegou a mulher para parir. Dana chegou a mulher para fazer cesárea. E eu sei que eu ia ficando para trás. Chegava uma mulher com dor, eu passava pra trás. Chegava uma mulher pra ter bebê, eu passava pra trás. Chegava uma mulher pra fazer uma cesárea, eu passava pra trás. E aí, assim, o Henrique já tava super nervoso. Quando deu mais ou menos meio-dia, não lembro, esse horário eu não lembro. Entre 11 horas e meio-dia eu lembro que eu consegui dormir. Foi o primeiro momento, assim, que eu consegui dormir mesmo. E acordei já umas 2 horas da tarde, dormi mesmo. O Henrique começou a perguntar, né, pras enfermeiras que horas que eu ia fazer cirurgia, que horas que eu ia fazer cirurgia. E ele me ajudou a tomar banho, foi bem difícil, assim, pra ele essa parte, porque ele teve que me ajudar, assim, literalmente, né, óbvio, eu conseguia me lavar, mas eu precisava de ajuda pra ir ao banheiro, né, a fralda eu não conseguia, usei fralda, não conseguia tirar sozinha, então, né, lá não tinha aquele chuveirão, só tinha um chuveirinho, então ele teve que ficar, né, segurando o chuveirinho pra eu tomar banho. Então eu passei a depender totalmente dele e da minha mãe nesse momento, no hospital. Começou a ficar no pé, né? Ela não vai? Que horas vocês vão chamar ela? E aí, quando foi final do dia, da sexta-feira já, eu com 24 horas no hospital, chega a enfermeira com a cadeira de rodas para me levar pro centro cirúrgico.